já de volta com o programa Sem Censura. Este já é o segundo bloco do dia de hoje. Você sabe que o nosso programa diariamente ele é ao vivo, começando logo depois do Esporte e Cultura, com uma reprise à noite a partir das 23 horas. E hoje teremos sorteio especial para fazer no final do programa. Não é isso, Giovana? Como isso é que faz mesmo. Para participar? Você pode interagir com a gente mandando seu comentário ou sua pergunta para o nosso WhatsApp 988957957. Então vamos lá, gente. Conversamos agora com o presidente do Instituto de Direito Administrativo do Pará, o IDAPAR, sobre a primeira obra acadêmica do Instituto. O livro Sustentabilidade no Direito Administrativo é uma coletânea de reflexões produzidas por autores amazônicos. Doutor Márcio, seja bem-vindo ao programa. Prazer enorme poder lhe rever. Primeiro, explique para a gente o que significa o Instituto do Direito Administrativo do Pará, o IDAPAR. Vanessa, primeiramente eu queria, na sua pessoa, agradecer essa oportunidade aqui ao Grupo Cultura de Comunicação. Obrigada. Esse espaço é muito importante para a gente divulgar tanto o Instituto quanto a nossa primeira obra, nosso primeiro livro acadêmico. Muito bom, obrigada. Então, o IDAPAR ele é uma associação privada, sem fins lucrativos, com finalidade social, que foi criada em 2022, através de uma Assembleia Geral. Mas, antes disso, nós fizemos uma grande mobilização aqui na nossa comunidade jurídica local, em 2022, para saber se haveria esse espaço, esse interesse dos advogados, dos professores, dos servidores em criar um Instituto de Direito Administrativo Regional. Sim. Nós fomos instados aqui, inclusive, pela diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que estava fomentando a criação de institutos regionais. Vários estados do Brasil ainda não tinham institutos de direito administrativo. Então, eu diria que o primeiro pontapé no que tange a criação do IDAPAR foi esse convite que foi feito lá pelo IBDA, e nós fizemos uma grande mobilização aqui na comunidade jurídica e a resposta não poderia ter sido melhor. Sim. Houve uma adesão maciça aqui dos colegas, tanto da advocacia pública quanto privada, professores, servidores. E o Instituto ele já nasceu com essa ampla participação de diversos atores aqui, tanto da iniciativa pública quanto privada. Então, no dia 24 de novembro de 2022, nós fizemos a Assembleia Geral de Criação e tivemos a honra de ter a presença da Cristiana Fortini, que é justamente a presidente do IBDA, que, como ela diz, ela testemunhou o nascimento do IDAPAR. Então, o Instituto ele nasceu com várias finalidades institucionais, mas eu destacaria três principais. Primeiro é congregar os profissionais do direito administrativo aqui no estado do Pará, seja aqueles que atuam diretamente, como aqueles que simpatizam com a matéria. Sim. A segunda finalidade institucional é a difusão do conhecimento em direito administrativo, e não apenas o conhecimento técnico, como consta no livro, mas simplificar o acesso a esse conhecimento para a sociedade, porque o direito administrativo ele está em tudo, a gente não percebe. Exato. Então a gente precisa simplificar esse conhecimento e torná-lo acessível para a comunidade, certo? Então essa é uma segunda finalidade institucional muito importante, que é a função social do Instituto. Perfeito. E a terceira finalidade que eu destacaria é a defesa da sustentabilidade no direito administrativo e da própria Amazônia. Isso foi muito antes de se falar em COP30 aqui em Belém, então o Instituto ele já nasceu com essa veia, esse olhar para a sustentabilidade, esse olhar aqui para os temas regionais, Sim. aqui da Amazônia, da região norte, do Pará e agora de Belém. Então, a gente tem essa preocupação de ser um instituto ativo, não apenas um instituto que vai teorizar, que vai discutir no âmbito acadêmico, mas sim com uma atuação prática e efetiva junto à sociedade. Então, já com 3 anos de existência do IDAPAR, eu posso dizer que o primeiro exemplo prático é justamente o lançamento dessa obra literária? O Instituto ele já vem ao longo desses anos, são poucos anos, mas os resultados já foram bem expressivos. Então, o IDAPAR, ao longo desses 3 anos, já teve conquistas muito importantes, certo? A primeira conquista é a nossa a pluralidade de associados que nós temos hoje. Então, de forma orgânica, o Instituto foi crescendo e, curiosamente, nós não estimulamos isso, foi muito natural.
nós temos hoje, além dos administrativistas, pessoas que integram o Instituto ativamente, inclusive, e são criminalistas, são tabeliões de cartório, são processualistas, mas que viram no movimento do IDAPAR algo que os atraiu, certo? Então, isso foi algo muito orgânico. Nós tivemos a participação em diversos congressos, eventos, seja como co-realizadores, seja como realizadores desses eventos. Participamos dos congressos brasileiros de direito administrativo organizado pelo IBDA. E essa parceria com o IBDA é algo muito interessante porque ela possibilita uma democratização no Brasil todo dos estados nos congressos. Então, antes era um cenário muito centralizado ali no polo sul e sudeste. Havia uma predominância muito grande de juristas. Agora não, o acesso está mais democrático, a participação, nós, por exemplo, participamos da jornada lá em Pirinópolis sobre a nova lei de improbidade administrativa, né? Você sabe que todo gestor público precisa se preocupar com a questão da probidade. Exato. E essa lei de improbidade administrativa, o IBDA promoveu um evento lá em Pirinópolis para discutir verbetes interpretativos da lei de improbidade. São aqueles pontos da lei que tem divergências, que tem dupla interpretação. O que o IBDA faz? Ele reúne esses professores, esses advogados, servidores que estudam a matéria para votar e aprovar enunciados interpretativos. Muito bom isso. São guias, são nortes, né, para as pessoas que aplicam o direito. E eu tive a honra de participar, né, dessa jornada de Pirinópolis. Tivemos também a jornada de Vitória, foi sobre a nova lei de licitações. Você sabe também que todo gestor precisa se preocupar também com as licitações. Sim. Nós temos uma nova lei aí que, em vez de simplificar, complicou ainda mais. Muita coisa, né? Então foi feita uma jornada lá em Vitória e eu não pude participar, mas o IDAPAR esteve representado. Sim. E posso citar também as comissões nacionais do IBDA que o IDAPAR participa através de representantes locais. Então, essa democratização com o IBDA foi algo muito importante. Eu destacaria também a nossa plataforma de cursos. Nós temos hoje já uma plataforma ativa no ar, já rodando, que a gente pode subir cursos, certo? E por que isso é importante? Porque a gente consegue dar visibilidade para os nossos associados. Está atualizando sempre o eixo profissional. Exatamente. A gente consegue dar visibilidade para os nossos associados e, sobretudo, gerar receita para o Instituto. Pronto. Né? O Instituto ele é sem fins lucrativos, nós cursos ainda... EAD? EAD. Pronto. Exatamente. Muito bom. O IBDA conseguiu, nesse percurso, instituir institutos regionalizados em todos os estados brasileiros ou não? Acredito que não. Ainda existem estados que não têm. Pronto. Mas é uma questão de tempo. Porque com esse trabalho belíssimo que a presidente, a professora Cristiana Fortini, que é uma mulher à frente do seu tempo, ela tem feito no IBDA, é muito provável que os estados que não têm, em breve, tenham os seus institutos. Né? E aí é uma via de mão dupla, né? Porque a gente também divulga o IBDA aqui, os eventos, e eles nos ajudam lá participando e abrindo esses espaços para os paraenses, entendeu? Eu destacaria também, Vanessa, os meetings, que são os encontros que o IDAPAR faz para networking, né, para poder integrar os nossos associados, dar voz para os nossos participantes, e aí a gente acaba descobrindo talentos, descobrindo as competências dos nossos associados. Muito e uma coisa eu te digo, viu, como a gente tem gente competente aqui no nosso estado e aqui em Belém. Maravilha o senhor dizer isso. Pergunta do público de casa. A Nayana Moraes pergunta: onde o livro está disponível para venda e como fazer para se associar ao IDAPAR? Pronto, vamos primeiro responder sobre como fazer para associar, para depois a gente entrar no livro. Tá. Então, o processo de associação é bem simples, mas para você se associar, é necessário que você seja pelo menos bacharel em direito. Pronto. Tá? Então, quem já, por exemplo, tem um cargo público, não precisa comprovar, porque presume-se que já é bacharel em direito. Sim. Então, você precisa entrar lá no nosso Instagram, que é idapar.oficial. Nós temos um formulário
eletrônico, que é bem simples o preenchimento, você pode fazer pelo próprio celular. Sim. E logo em seguida que a gente recebe o pedido, a gente pede só 2 documentos para mandar por e-mail para a gente poder ter minimamente dados daquele associado, que é o comprovante de residência e o diploma de bacharel em Direito ou a OAB, ou o comprovante que ele é bacharel em Direito. Sem dúvida. Tá? E aí, em seguida, a gente faz a inclusão daquele associado lá no nosso Instagram e nas nossas redes, aqui como o WhatsApp. E logo em seguida ele já passa a pessoa já a acompanhar as atividades do Instituto. Então é bem simples o procedimento. Muito me pergunta sobre os estudantes. Sim. Tá? Hoje, o nosso estatuto ele não prevê a participação dos estudantes como membros efetivos, mas o estatuto ele possibilita a participação dos estudantes, conforme o regulamento interno. Então, nós estamos em fase de elaboração do nosso regulamento interno para possibilitar a participação de estudantes, não como membros efetivos, porque o estatuto não permite. Não permite. Mas reconhecendo a importância dos estudantes, das ligas acadêmicas, a gente quer integrar o pessoal aqui também, os estudantes, com o IDAPAR, porque, sem dúvida, é uma força de trabalho sensacional. Sem dúvida. Vamos falar então da obra? Já estão querendo adquirir o livro. Mas antes disso, como é que foi a realização do livro Sustentabilidade no Direito Administrativo? Como é que esses 2 temas conversam, doutor Márcio? O direito administrativo, como a gente falou há pouco, ele está em tudo, né? E a sustentabilidade, ela é um conceito que ela nasceu muito associada ao meio ambiente natural. Sim. Só que ao longo do tempo, ela foi adquirindo uma natureza multidimensional. Então, além do viés ambiental, né, a gente tem a abordagem social, a abordagem econômica, que é aquele tripé que a gente escuta ESG, Sim. certo? Então, o conceito de sustentabilidade, antes atrelado ao meio ambiente natural, ele passou a ter contornos mais amplos. E hoje, atualmente, alguns doutrinadores mais contemporâneos já defendem, além do tripé da sustentabilidade, eles já defendem outras dimensões, né? Cada vez mostrando a amplitude desse tema, né? Uma dimensão ética, uma dimensão política. Sim. Então, a gente vê que esse tema ele só vem crescendo, certo? E o direito administrativo é aquele direito que organiza a atuação do Estado, né, na sociedade. Então, você junta a sustentabilidade no direito administrativo, isso causa uma releitura dos institutos do direito administrativo a partir de um eixo que é a sustentabilidade, um eixo informativo, Sim. um novo eixo estruturante, que é a sustentabilidade. Dá um exemplo. Para pensar nas compras públicas, que é o exemplo mais clássico que nós temos. Antes da nova lei de licitações, a palavra sustentabilidade ela não estava expressamente prevista na lei de licitações, que é aquela lei antiga de lá de 93, né? 8666, né? A famosa 8666. E a partir da nova lei, o legislador expressamente incluiu a palavra sustentabilidade como um objetivo a ser perseguido pela lei. Pois bem, isso significa que quando um agente público vai fazer um planejamento de uma licitação, ele já precisa pensar que aquela compra ela seja sustentável, seja de bem ou de um serviço. Então, desde a fase do planejamento, ele já precisa pensar que o Estado, como o maior indutor da economia, né, ele já pensa que o produto que ele vai adquirir, se é um produto, qual é o ciclo de vida desse Sim. produto, se a empresa que vai fornecer o produto, ela tem que ter alguma prática de sustentabilidade, algum compromisso ambiental, se há logística reversa, uma série de critérios que a lei ela estabeleceu justamente para que essa cadeia da compra ela seja sustentável. Maravilha. E aí você acaba fazendo com que todo o ciclo econômico daquela compra, né, ele passe a ser orientado pela sustentabilidade. Pronto. Eu estou te dando só... Agora eu consegui entender, sim, claro. Um exemplo de como a sustentabilidade, ela influencia o direito administrativo. Total. Então, nesse livro, a gente traz diversas abordagens de temas clássicos do direito administrativo
a partir dessa leitura. Eu estou lendo aqui que foi a reunião de 20 artigos. Como foi a seleção desse material? Então, mas antes de responder a tua pergunta, eu queria só aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos coordenadores, que é a professora Cristina Oliveira, o professor Otávio Cascais Dourado, que juntamente comigo fomos os coordenadores dessa obra. E eu posso dizer que ela tem um viés muito importante. É a primeira obra que nós identificamos de autores amazônicos. Porque dentre esses 20 autores, a gente queria algo que representasse não só os paraenses, né, mas que a gente tivesse uma amplitude maior. Então nós temos colegas do Amazonas, temos colegas de Rondônia, muito bom, que compõem os institutos regionais nesses estados, e temos colegas de outros estados. Então a gente pode dizer que majoritariamente ela é escrita por paraenses. Entretanto, nós temos diversos colegas aqui também de outros estados aqui da Amazônia. Então, é uma obra de autores amazônicos. O segundo ponto é que ela é uma obra escrita por pessoas que do dia a dia profissional da administração pública. Ou seja, são temas práticos, são temas do dia a dia da gestão pública. E então esse é um segundo ponto muito importante. O terceiro ponto é que a gente aborda nesse livro temas locais e temas globais. Então, eu estou fazendo todo esse recorte para mostrar para você que essa obra ela tem um potencial de ter um impacto social muito relevante. Sem dúvida. Hoje em dia não se observa apenas a questão da qualis, se observa também o impacto social que aquela obra pode trazer para a sociedade. Então, nós nesse livro, a gente comprova que os paraenses, sobretudo, apresentam propostas jurídicas concretas para uma administração pública melhor, mais eficiente, certo? Fantástico. Eu estou lendo aqui os temas, eles são muito complexos. Tem dois que me chamaram muita atenção. O primeiro, o combate à grilagem pelos cartórios de registros de imóveis, uma análise acerca da juridicidade dos provimentos voltados ao combate à grilagem, editados pela Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Um deles. O outro, já pensando em novembro, Cartas da Cidade, uma análise do neoliberalismo na COP30. Pergunta do público de casa. O Paulo Renato Moura, de São Brás, pergunta: o IDAPAR vai fazer palestras de atualizações ou programações acadêmicas durante o ano? Sim. Na realidade, nós temos uma agenda para o segundo semestre bastante ativa, né? Nós vamos ter, no dia 12 de agosto, que é uma terça-feira, nós vamos fazer um primeiro evento em parceria com um dos grandes parceiros estratégicos do IDAPAR, que é o Ministério Público do Estado. Nós temos um termo de parceria com o Ministério Público do Estado através da CEAF, que é o Centro de Aperfeiçoamento Funcional dos Servidores. É a escola do Ministério Público. Então, nós fizemos um termo de cooperação lá com o Ministério Público, formal, e vamos fazer um evento em parceria IDAPAR, Ministério Público, através da CEAF, o IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e também o CESUPA, né, que nos cedeu a estrutura, o auditório. Então será no dia 12 de agosto. Esse evento nós vamos tratar justamente sobre os enunciados que eu falei para você há pouco, da jornada de Pirinópolis e da jornada de Vitória, sobre a lei de improbidade e sobre a lei de licitações. Maravilha. Então vai ser o primeiro evento aqui no Pará. Vou vir vários juristas de fora que participaram da jornada. Segundo semestre. Segundo semestre. Maravilha. Certo? E nós vamos juntar com os membros aqui do Instituto, sobretudo os que participaram da jornada também. Sim. E a gente vai fazer um grande evento aqui para a comunidade jurídica. Teremos a presidência, a Cristiana Fortini do IBDA, que vai estar presente. Muito bom. O presidente do IDAZAN também, Dr. Rafael Matos, vai estar presente também. E outros juristas aqui de grande impacto aqui no meio jurídico também estarão presentes nesse dia. Além disso, nós vamos ter um evento também no início de agosto, provavelmente no dia 6 ou 7 de agosto, na semana anterior a esse evento que eu falei, só que vai ser lá em Rondônia. Os institutos aqui do Norte, a gente está atuando em parceria. Então, o Instituto lá de Rondônia,
e aqui eu queria fazer o registro de agradecimento ao presidente, Dr. Eurico Montenegro Neto. Ele convidou o IDAPAR para nós fazermos esse evento em parceria. Então vai ser o segundo Congresso Amazônico de Direito Administrativo, que vai ser lá em Rondônia, e vai ser patrocinado pelo IRDA, que é o Instituto Rondoniense, Sim. pelo IADA, que é o Instituto lá do Amazonas, e pelo IDAPAR. Maravilha, 3 estados reunidos. 3 estados reunidos. E a ideia era trazer para cá esse ano, mas como está uma movimentação muito grande por causa da COP, estrategicamente a gente optou por tentar trazer no ano que vem, até porque a cidade já vai estar toda pronta, né, para receber esse evento. Então é o segundo evento já para o segundo semestre que está aí já na agenda. E nós temos o principal evento no Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que é promovido pela IBDA, e esse ano vai ser lá em Belo Horizonte. Sim. E vai comemorar os 50 anos do IBDA. Então é aquele evento que quer quebrar todos os recordes, né, de público, de nível qualitativo, e está sendo muito bem preparado. Então provavelmente vai ser um mega evento, já tem show inclusive do Samuel Rosa de encerramento. Sim. Você 3 dias de painéis, oficinas, imersão total. Eu inclusive vou participar de um painel juntamente com a professora Ana Maria Barata e outros membros também do IDAPAR. A gente tem uma delegação grande aqui que vai se deslocar lá para Belo Horizonte para esse evento. E nós temos também, né, respondendo a pergunta aí do Paulo Renato, provavelmente já o lançamento do segundo livro, né, que vai tratar sobre uma lei importantíssima, que inclusive é uma lei que vocês devem aplicar aqui, que é uma lei modelo que foi feita aqui pelo Estado do Pará, chamada Lei Estadual de Processo Administrativo. Então, o que o IDAPAR fez? A gente pensou assim, vamos focar esforços para que a gente possa comentar as nossas leis. Porque as leis nacionais, já existem muitas pessoas tratando, né? Então, vamos comentar as nossas leis. E essa lei ela é muito importante, porque é uma lei que serve até de referência para os outros estados. Exatamente. Então, a gente quer fazer o lançamento ainda agora no segundo semestre. Culminando no Congresso Brasileiro? Posso dizer assim, não? Eu acredito que vai sair até antes do Congresso Brasileiro, se tudo der certo, tá bom? E você pode aguardar que eu vou mandar um exemplar aqui em agradecimento aqui para a cultura, já para você, inclusive, disseminar internamente, né? Sim. É a primeira obra que nós teremos aqui que tem conhecimentos, comentando a Lei Estadual do Processo Administrativo. Muito bom. Como é que as pessoas têm recepcionado essa obra, doutor Márcio? Olha, a recepção dela não poderia ter sido melhor, né? Por todos os fatores que a gente já colocou aqui. E além dos artigos que você citou, nós temos ainda temas muito interessantes, né? Por exemplo, temos o artigo sobre educação ambiental da professora Ana Maria Barata, que ela mostra a importância da educação ambiental desde o ensino fundamental até o ensino superior. Temos um artigo da professora Elodie Bulhosa Nassar, onde ela fala sobre o conceito de injustiça climática, né? Então, a justiça climática é um tema que ela está hoje muito em evidência. Por quê? Você tem hoje os grandes desastres ambientais que acontecem. Exato. Quem é que suporta esses riscos numa proporção maior? São as populações mais vulneráveis. Então, você imagina, por exemplo, uma população ribeirinha, ali no Amazonas, como teve aquela seca no ano passado. Exato. Como é que o ribeirinho ele vai levar o seu filho para a escola? Como é que ele vai levar um parente para o posto de saúde se o rio, o nível está baixo e não consegue transitar? Então, é só um exemplo. Quem são as pessoas mais vulneráveis aqui na Amazônia? São os ribeirinhos, são as populações indígenas, que não têm uma capacidade de adaptação muito grande em relação a esses desastres ambientais. Sem dúvida. Você imagina uma favela, por exemplo, que tem uma grande chuva e derruba aquelas casas que não têm um planejamento urbano, são edificações muito frágeis. Sim. Ou seja, as pessoas mais pobres condições também. Precárias de moradia. Condições precárias. Então, assim, o conceito hoje de direitos humanos, ele está muito associado também ao meio ambiente. Então, é justamente essas reflexões que a professora Elodie faz aí nesse artigo.
por exemplo, temos o artigo do professor Sérgio Reis, que ele fala sobre previdência sustentável. Né? Olha que interessante. Isso é para você ver como a sustentabilidade permeia todos os temas. Impressionante. Né? O artigo que eu escrevo, ele fala sobre meio ambiente de trabalho sustentável no serviço público. Então, é um olhar para os riscos psicossociais que as pessoas hoje, na sociedade pós-moderna... E já era de vanguarda, hein? Já não estava, pelo jeito, ainda não tinha nem sido pensada a publicação da NR1. Exatamente. Do Ministério do Trabalho. Muito bom. Eu nem citei no artigo porque foi posterior. Exato. Mas eu estou ciente da NR1. Então, o que a gente aborda nesse artigo? Né? Que a gente vive hoje num mundo acelerado, excesso de tecnologia. Exatamente. Né? As pessoas, sobretudo após a Covid, né? Que virtualizou muito as relações das pessoas, o teletrabalho. Sim. Então, isso está adoecendo aí muita gente. Então, é necessário cada vez mais um olhar, né? Para que esse ambiente de trabalho ele seja sadio, que haja uma atenção a esses riscos psicossociais. Sem dúvida. Né? Isso é a sustentabilidade atravessando o meio ambiente de trabalho. Muito bom. Doutor Márcio, para as pessoas que não tiveram ainda acesso ao livro, como é para adquirir? Bem, nós temos a possibilidade de adquirir na editora Fórum, que é a editora que elaborou essa obra. Sim. Tá? Ele está disponível também na plataforma Amazon, já está disponível para compra. E um outro dado muito importante é que ele já está nas principais bibliotecas do Brasil. Tá? E por que eu digo isso? Ele já foi aceito na biblioteca do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília. A Biblioteca do Senado Federal também já incorporou esse livro no acervo. E a Biblioteca da Câmara Federal. E automaticamente, quando ele é incorporado nessas bibliotecas, ele passa a integrar a rede virtual de bibliotecas do Brasil. Essa rede, ela contempla 11 instituições, 11 bibliotecas públicas, né? Sim. Então, quem quiser, por exemplo, ter acesso a um artigo, não precisa comprar o livro. Você pode mandar um e-mail lá para o Senado, lá para a Câmara ou para a Biblioteca do STJ. Sim. E solicitar, parece que até 30% da obra você pode obter de forma digitalizada, entendeu? Sim. Então, quem não tiver condição para poder adquirir a obra, você pode também solicitar para as bibliotecas, né, do Senado, da Câmara ou do STJ. É uma obra que permeia a sustentabilidade, o direito administrativo, governança, administração pública, políticas públicas e até o urbanismo. Eu posso dizer, então, que é uma obra que cabe para todo tipo de leitor? Acho que sim. Talvez uma linguagem técnica dificulte um pouco o entendimento, certo? E aí é até um projeto pessoal que eu tenho, queria até compartilhar aqui contigo já, que a gente possa fazer um quadro no IDAPAR, algo como o IDAPAR no dia a dia. Sim. Onde a gente possa pegar, por exemplo, os principais serviços públicos e esclarecer para a comunidade, né? Então, quando você pensa no direito administrativo, por exemplo, essa iluminação aqui é um serviço de utilidade pública que é prestado pelo Estado diretamente ou através de uma concessionária. Sim. Que é o caso aqui do nosso estado. Né? Quando você pensa, por exemplo, na água que você toma banho, ali há um serviço público sendo prestado por uma concessionária também. Né? E aí eu vou citar aqui diversos exemplos do nosso dia a dia. Se você quiser pegar um transporte público, né? Se você quiser uma carteira de habilitação para dirigir o seu carro, você vai precisar de uma CNH, que é um ato administrativo. Sim. Né? Se você quiser, com esse carro, atravessar um sinal vermelho, você vai receber uma multa. Ali é o poder de polícia, certo? Se você quiser fazer trabalhar para o Estado, você precisa fazer um concurso. Se você quiser vender para o Estado um bem ou um serviço, precisa passar por uma licitação. Sim. Então, apenas alguns exemplos que você pode ver como o direito administrativo ele está no nosso dia a dia. Então, a gente queria fazer um quadro onde a gente pudesse simplificar, vamos dizer assim, essa linguagem para a população entender a relevância
e a presença do direito administrativo da hora que você acorda até a hora que você dorme. Sem dúvida nenhuma. Pode divulgar, então, o perfil nas redes sociais, onde as pessoas possam buscar maiores informações sobre o IDAPAR e também sobre o livro Sustentabilidade no Direito Administrativo? Claro. O nosso Instagram é idapar.oficial. Sim. Certo? Nós não temos site ainda, mas a gente está querendo, nesse segundo semestre, já começar a desenhar o nosso site, porque, como eu te falei, o nosso instituto ele ainda é sem fins lucrativos. Sim. E nós não temos ainda anualidade. A gente vai implementar, possivelmente ainda esse ano. Então, a nossa meta é construir um site profissional em breve. Mas hoje a nossa comunicação ela ocorre sobretudo através do Instagram idapar.oficial. Excelente. Doutor Márcio, foi ótimo conversar com o senhor e desejo sucesso na segunda obra, que é justamente explorando o processo administrativo paraense com uma linguagem muito moderna na burocracia da máquina pública. Muito bom, viu? Muito obrigada. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Eu não posso deixar de agradecer a cortesia que o doutor Márcio deixou para a gente, em que a gente vai sortear o livro no final do programa para quem mandar perguntas e comentários no dia de hoje. Vamos a um breve intervalo. Até já.